Boa tarde a todos. Obrigado desde já por terem dedicado o seu tempo, o seu interesse em participar e acompanhar aqui pelo Facebook a primeira edição da série de lives Conexão John Deere. Também obrigado ao Kleber, ao João Pontes, ao Evandro e ao Renato. Vou apresentar vocês já para todo mundo, pela participação de vocês. Bom, pessoal, meu nome é Guilherme Sierra, eu sou gerente de comunicação corporativa da John Deere. Alguns recadinhos antes de a gente começar o debate. Aproveitem esse momento também, ou depois da nossa live, melhor ainda, para se conectar e se inscrever nos outros canais das mídias sociais da John Deere, ok? Pelo Instagram, entrem lá no LinkedIn, acompanhem a gente no Twitter, tem muita novidade acontecendo por aí. Lembro também de vocês entrarem no John Deere Journal, www.johndeerejournal.com.br. É um canal novo que lançamos há pouco tempo, cheio de histórias bem legais para vocês acompanharem por lá também. Vocês podem se inscrever para receber os conteúdos conforme formos atualizando esses conteúdos, né? Agradecer também a todo o time de comunicação, tá? Por esse projeto, por essa iniciativa, e aí também com o apoio das outras áreas, né, parceiras da empresa, para fazer esse projeto e da série de conexões John Deere efetivamente acontecerem, né? E essa é só a primeira, aguardem que vem mais. Bom, vamos lá. O que é a série da Conexões John Deere, né? Estamos lançando essa série para discutir com pessoas interessantes, pessoas relevantes, que tenham conteúdo relevantes, para a gente discutir, a partir desta primeira edição, temas que são interessantes para a sociedade, não só para o agro, além da sociedade, né? Ou seja, de que forma a gente pode compartilhar conhecimento, compartilhar boa informação, informação de qualidade para as diversas audiências, ok? Bom, e o primeiro tema que escolhemos para essa primeira live é o produzir e preservar é possível, né? Tema super atual, que alcança muito mais além do agro, porque a gente está discutindo duas frentes importantes, né? A produção de alimentos e a preservação ambiental. E o que a gente pretende discutir é que essas coisas estão juntas, elas não estão separadas, né? E é isso que os debatedores aqui vão trazer para vocês hoje, tá? Como essas coisas efetivamente estão relacionadas e como elas podem funcionar, ok? E são dois dos maiores potenciais do Brasil, vocês vão ouvir muito isso aqui dos nossos palestrantes, ok? Como é que vai funcionar a dinâmica hoje, então? Primeiro, eu vou conduzir algumas perguntas para motivar aqui o debate com os nossos palestrantes, ok? Ao final, a gente vai abrir para perguntas dos internautas, né? Que já podem ir aí mandando suas perguntas ou interagindo pelo Facebook. Nosso time está aí para conversar com vocês também. Ao final, eu vou trazer essas perguntas, algumas das perguntas, que a gente, evidentemente, não vai dar tempo de responder todas, mas tentar responder da melhor maneira possível, ok? Vamos lá, então, apresentando aqui o time de hoje. João Pontes, ele é o diretor de experiência e suporte ao cliente da John Deere para a América Latina, ok? O Kleber Soares, ele é o diretor de inovação do Ministério da Agricultura, ok? O Renato Rodrigues, ele é o diretor-presidente do Conselho Gestor da Rede ILPF, que é o Sistema de Integração Lavoura, Pecuária e Floresta. Tem muito para a gente tratar desse tema aqui. E o Evandro Gussi, presidente da Única, né, a União da Indústria da Cana-de-Açúcar, para também trazer os inputs aqui de um tema super relevante, a questão de biocombustíveis, etanol, etc. Ok? Vamos lá, pessoal. Preparados? Podemos começar para esse debate? Vamos lá. Eu vou começar perguntando, então, para o Kleber. Tá bom, Kleber? Bom, eu já adiantei um pouco da pergunta, do enunciado da pergunta que eu queria te trazer exatamente. Bom, então o Brasil, né, preserva, é um país que tem 60% do seu território preservado, correto? E, ao mesmo tempo, é um dos países líderes aí na produção de alimentos e exportação de alimentos, soja, cana, laranja, suco de laranja, enfim, café. Bom, qual é a visão, então, de você como diretor de inovação do Ministério da Agricultura e do próprio Ministério da Agricultura
primeiro, nesse cenário, né, essas duas fortalezas, e segundo, de que o que o próprio Ministério da Agricultura vê como estratégia para motivar esses dois cenários particularmente. Kleber, eu vou pedir aqui para os palestrantes aí a resposta de um pouquinho mais de 5 minutos, para a gente ter tempo de circular bastante, ok? Por favor, Kleber. Muito bom, Guilherme. Muitíssimo obrigado pela oportunidade de estar aqui com esse time mais do que brilhante, né? Um time de peso. Parabenizar aí a equipe da John Deere, em nome do João Pontes. Cumprimentar o meu amigo Renato Rodrigues, bom encontrá-lo por aqui pelas mídias. Cumprimentar o Evandro Gussi, uma pessoa fantástica que tem feito um trabalho essencial, mais do que fantástico para o nosso setor açúcar energético. Cumprimentar todos que nos ouvem e dizer que o tema dessa primeira live aí do Conexão John Deere é um tema mais do que importante, super estratégico para o agronegócio brasileiro, porque produzir e preservar é sim possível, né? E o Brasil tem dado suas contribuições, suas experiências por meio do agronegócio, né, sob a liderança do Ministério da Agricultura, sob a liderança dos importantes players do agronegócio. Está aí o Evandro, presidente da Única, né, que compartilha essa visão seguramente, né, a visão de sustentabilidade. Visto que seguramente ele vai comentar aí de uma grande plataforma, né, do setor de cana-de-açúcar, açúcar energético, que é a plataforma RenovaBio. E o Ministério da Agricultura, como instituição responsável, né, a grande parte do governo que diz respeito à agricultura e alimentação, está atenta a essa dinâmica, mais do que provendo, mais do que estimulando, fomentando, né, a lógica de produzir e preservar, né, sendo o mais do que possível para o nosso país. O Ministério da Agricultura tem várias iniciativas, eu vou citar algumas delas aqui. Essas iniciativas não são exaustivas, tanto em termos de políticas públicas, né, na ótica de sustentabilidade e desenvolvimento sustentável da nossa agricultura, né, como também programas, planos, projetos, ações que seguramente os painelistas aqui que estão comigo irão comentar. Mas um exemplo clássico, Guilherme e colegas, é a grande contribuição e a ousadia que o Brasil teve, né, como uma nação forte no sentido de desenvolvimento da nossa agricultura, da agricultura tropical e líder, né, mais do que nunca, em assumir um compromisso, né, com grandes players globais, como foi o compromisso assumido no Acordo de Paris, né, e ousar em assumir o compromisso e mitigar mais de 30% das suas emissões de gás de efeito estufa em cima de uma plataforma muito robusta, né? Plataformas essas assumidas em cima, essencialmente, do Acordo de Paris, associado a 6 grandes diretrizes ou tecnologias descarbonizantes, digamos assim, né, que nós estamos fazendo muito bem a nossa missão. Essas tecnologias estão associadas, como exemplo, né, vinculadas aos grandes temas como a integração lavoura-pecuária-floresta, que seguramente o colega Renato vai comentar, tecnologias descarbonizantes associadas à fixação biológica de nitrogênio, e aí pegando o gancho da fixação biológica de nitrogênio, exemplo clássico da evolução da agricultura brasileira, né? Nos dias atuais, nós temos mais de 30 milhões de hectares plantados no Brasil, por ano, que utiliza a tecnologia descarbonizante de fixação biológica de nitrogênio, e isso mais do que promove um processo descarbonizante, como também mitiga, né, a redução do uso de fertilizantes nitrogenados, e, consequentemente, trazendo outros benefícios para a nossa agricultura, para os nossos produtores, né? Tecnologias descarbonizantes associadas também à recuperação de pastagens degradadas, associadas ao plantio de florestas, ou seja, florestas plantadas, né? Nós evoluímos muito em florestas plantadas no Brasil, como também o plantio direto na palha, e hoje acreditamos que temos aí próximo de entre 17 a 20 milhões de hectares que utilizam plantio direto na palha. Isso mais do que é uma prática descarbonizante, né? Melhora a qualidade do solo, melhora a ciclagem de nutrientes, melhora o estoque de água no solo, porque fora os mananciais hídricos clássicos, né, que são os nossos mares, nossas lagoas e nossos grandes rios, o solo é um ambiente onde mais se estoca água, e além de promover, claro, a reciclagem e a estocagem de carbono. E o sexto tema associado aos nossos compromissos do Acordo de Paris foi o manejo
de resíduos animais. Em síntese, Guilherme, por que é importante destacar isso? Se nós olharmos os nossos relatórios, nossos indicadores, né, vinculados ao grande acordo de Paris, entre 2010 e 2018, o Brasil, no pior cenário, nós cumprimos 68% das nossas metas. Isso que nós já temos 2 anos para poder fechar os nossos dados. E no cenário moderado, porque não foi feito cenário otimista, né, até porque nós nesse sentido, somos muito críticos em relação a isso, no cenário moderado, nós cumprimos 115% das nossas metas. Em síntese, as metas brasileiras em área era ter uma descarbonização em cerca de 35 milhões de hectares, né, e ter uma descarbonização em mitigação do gás de efeito estufa em algo equivalente a 152 milhões de toneladas de CO2 equivalente. O que eu quero dizer com isso nós estamos fazendo muito bem a nossa parte, não só o Ministério da Agricultura, formulando políticas, mas também os nossos agentes do setor produtivo, os nossos produtores, as nossas instituições de ciência e tecnologia, e os nossos pares. Está aí o exemplo da Única, está aí o exemplo da Rede Fomento e LPF, mas não para por aí, né? O Ministério da Agricultura tem liderado outras ações, uma outra grande ação que o Ministério está desenvolvendo em parceria com outros ministérios, como, por exemplo, o Ministério da Ciência e Tecnologia, é o programa Pronasolos, né? É um programa que vem exatamente para nós conhecermos melhor a caracterização, a dinâmica, não só do uso, como também o perfil dos nossos solos. O Brasil precisa avançar com isso e, consequentemente, contribuir ao conhecer a estrutura dos solos brasileiros e as suas caracterizações, consequentemente, contribuir para uma agricultura cada vez mais sustentável. Eu quero citar aqui também que, muito em breve, né, vocês ouvirão falar muito de uma nova plataforma que o Ministério da Agricultura vai desenvolver, sob a liderança da diretora Mariane Crespolin, que é o programa Águas do Agro, que visa exatamente conservar, estocar e bem manejar a água. Hoje nós vivemos um momento no mundo em que nós somos muito cobrados pelo uso eficiente de carbono, mas muito em breve, colega, nós seremos muito cobrados pelo uso e conservação de água. E um outro exemplo, né, para não ser exaustivo, exatamente 3 semanas atrás, o Ministério da Agricultura lançou um programa robusto, moderno, que foi o Programa Nacional de Bioinsumos, que visa dar suporte e alavanca a partir de um novo parâmetro da nova economia, que é a economia de base biológica, ou a bioeconomia, né, para, quem sabe, aí o Brasil entrar em um novo modelo de agricultura de fato sustentável, né, e robusta, que é a agricultura de base biológica. Então, essas são minhas palavras iniciais, Guilherme, devolvo para ti. Tá bom, muito obrigado, Kleber, bastante esclarecedor e realmente muita informação, né? De novo, a gente vai sempre acompanhando aí também todo o conteúdo que não for possível comentar aqui hoje, certamente o site do Ministério da Agricultura vai colocar à disposição todas as informações que o Kleber tem comentado. O Kleber trouxe logo no começo da fala dele, Evandro, o tema do RenovaBio. Então, eu vou puxar aqui para você o tema da cana, correto? Quer dizer, o Brasil também é uma potência em matrizes energéticas, né? E boa parte disso é em razão justamente da nossa capacidade da indústria sucroalcooleira, né? Como é que você vê esse cenário, então, desse contexto, né? Quer dizer, não só pelo RenovaBio, mas aí como liderança dessa indústria, né? Dá para a gente ampliar essa base de matriz energética a partir do etanol? Como essa indústria olha o cenário hoje, dentro desse contexto do produzir e preservar, e como é que vocês estão vendo aí para os próximos passos? Bom, faço minhas as palavras do Kleber quanto à honra, a alegria de estar ao lado de pessoas aqui tão qualificadas, todas que ele já citou, e que contribuem tanto para isso, para produzir e preservar. Com o RenovaBio, a gente inaugura uma nova fase da agroindústria brasileira, porque o nosso primeiro desafio, e eu acho que esse já foi praticamente todo ele cumprido no Brasil, é a produção com altíssimo nível de sustentabilidade. Ou seja, nós temos no Brasil os melhores índices de preservação de vegetação nativa em comparação com o mundo, o domínio da agricultura tropical em níveis tão elevados de sustentabilidade
foi aí um outro desafio que a gente alcançou. E o produtor brasileiro, né, não aquele que comete crimes ambientais e que usurpa o nome de produtor. Esse não é produtor, esse está cometendo crime, pode ser ali um criminoso, quem sabe. Mas o verdadeiro produtor brasileiro, ele já venceu o grande desafio da produção com altíssimo nível de sustentabilidade. O que a gente tem no RenovaBio é justamente passar da fase do negócio sustentável para a sustentabilidade como um negócio. Eu já cumpri aquilo que eu tinha que fazer, ou seja, hoje o nível de reflorestamento que nós fizemos, por exemplo, do setor sucroenergético, poderia falar de outros, mas que o setor sucroenergético fez no Brasil é dos mais altos que a gente possui, ou seja, um dos principais índices de reflorestamento feitos no mundo e no Brasil foi feito pelo setor sucroenergético. Com o protocolo Etanol Mais Verde, a gente deu avanços importantes nesse ponto, o zelo com a água, com as nascentes, com os rios. Hoje, isso já de algum tempo é aí o dia a dia de um produtor brasileiro. Mas nós podemos ir mais longe, que é buscar essa grande demanda que a humanidade possui por sustentabilidade. Veja que, no meio dessa pandemia, uma das crises mais graves da história recente da humanidade, nós não tivemos aí ninguém dizendo, olha, agora vamos abandonar a sustentabilidade, não precisamos mais disso, porque o problema sério é a saúde humana. Pelo contrário, justamente pelo grave problema da saúde humana, sustentabilidade passa a ser ainda mais importante. E o RenovaBio pega essa demanda por sustentabilidade e transforma num negócio. Algo que já vinha sendo feito, mas que você não tinha uma captura mercadológica para isso. Então, com o RenovaBio, nós damos, neste momento, no setor de biocombustíveis, especificamente do etanol que me toca, a uma largada para uma grande corrida da eficiência energética. E eficiência energética é produzir o máximo possível de energia com o menor recurso possível. Toda vez que eu faço isso, eu tenho naturalmente ganhos ambientais, eu tenho preservação, e o RenovaBio cria, a partir disso, e aqui está o Kleber, que foi diretor, presidente na Embrapa, super importante o trabalho que eles fizeram lá, e ressalto aqui o trabalho da Embrapa Meio Ambiente, ou seja, a empresa tem ali um órgão destacado, super ativo nessa área, que é justamente sair desse dilema, eu vou produzir ou vou preservar? Não, eu vou produzir preservação, eu vou produzir sustentabilidade. Então o RenovaBio, no fundo, ele vai medir o que eu retiro de CO2 a partir da utilização de um biocombustível. Ou seja, eu não estou deixando de agredir, eu estou salvando aquilo que é de mais importante em termos de sustentabilidade e especialmente aqui qualidade do ar e medidas contrárias ao aquecimento global e, consequentemente, às mudanças climáticas. Então, acho o seguinte, o Brasil já deu um belo exemplo do negócio sustentável, da produção agrícola sustentável. Nós agora, e não somos só nós, quando a gente pega aí a integração das florestas com a agricultura, com a pecuária, e óbvio que eu não vou entrar nesse tema, que o sapateiro não deve ir além da sandália, mas eu estou falando do etanol e podemos falar de várias outras iniciativas em que a gente sai, de novo, do negócio sustentável, um negócio que segue as regras. Isso aí tem que ser default para transformar a sustentabilidade no negócio, ou seja, entregando ao Brasil, entregando ao mundo um alimento, uma energia que é renovável, que é sustentável, que é limpa e que faz inveja para o mundo inteiro. Legal, Evandro. Obrigado pela esta visão também. Você trouxe uma frase importante aqui. Não é um ou outro, né? Não é produzir alimento ou preservar o meio ambiente. São os dois trabalhando juntos. E aí não tem exemplo melhor do que esse, do que a própria integração lavoura, pecuária, floresta. E aí eu vou passar aqui o papo com o Renato,
Dentro dessa perspectiva do que o Kleber e Evandro já colocaram, Renato, tem um ponto que muito pouca gente se deu conta, né? Que é o Acordo do Clima de Paris, que o Kleber trouxe aqui também. Os agricultores brasileiros, a agricultura brasileira foi uma das primeiras a bater as metas do país no Acordo do Clima de Paris. Isso é um dado bastante significativo, né? E aliás, cumpriu a meta com folga, né, Renato? Então, fala um pouco sobre isso. E para quem não conhece aí, que estiver acompanhando a gente pelo Facebook, bem resumidamente, o que é o ILPF? E aí explica esse contexto que a gente está dizendo, da importância desse tipo de sistema de integração, que ele é altamente produtivo e altamente favorável ao meio ambiente. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde aos companheiros aí de live, de tantas estradas aí. Parabenizo muito a John Deere e estendendo aí esse cumprimento ao presidente Paulo Hermann, grande incentivador da ILPF, da tecnologia, da rede, pela iniciativa de proporcionar esse momento de discussão. Cumprimento a todos que estão assistindo, espero que gostem aí da nossa conversa, enviem perguntas, críticas, sugestões. É um prazer muito grande estar aqui hoje. Guilherme, a ILPF é uma tecnologia que a gente junta na mesma área, né, na mesma fazenda, a produção desses 3 componentes, lavoura, pecuária, floresta, ou de 2 desses componentes. A gente pode ter um sistema de lavoura, pecuária, floresta, pecuária, floresta. Então, é uma maneira da gente utilizar melhor a área de uma fazenda, né? Resumindo muito, eu aconselho que todos que estejam assistindo entrem no site da rede ILPF, procurem informações, vocês têm tudo lá, mas de uma maneira muito resumida é isso. É um sistema integrado de produção, uma maneira de produzir mais alimentos, intensificando a produção numa mesma área. Essa tecnologia ela tem tantos benefícios ambientais que eu ficaria aqui 1 hora listando, né? Tantos benefícios ambientais, sociais, econômicos. Mas vou pegar a deixa que o Evandro deixou aqui e vou resumir essa primeira pergunta com uma resposta bem simples. A ILPF é um sistema de produção que usa a sustentabilidade como negócio. Então, o eixo central da ILPF é a sustentabilidade. Então, o nosso negócio é sustentabilidade. Então, a gente fala que a gente produz lavoura, produz pecuária, produz floresta. Não, a gente produz sustentabilidade e vende sustentabilidade. E a gente espera que o consumidor final também remunere isso com todo o esforço que o produtor está fazendo. Então, não adianta a gente ter um sistema de produção super eficiente e, no final das contas, o produtor não ser melhor remunerado por isso. A gente precisa diferenciar esse negócio, esse produto. Mas, já como você falou aí de diversos compromissos internacionais, eu vou voltar um pouquinho para falar de outros pontos importantes nessa área. Os compromissos internacionais que o Brasil adotou, eles foram primeiramente anunciados no Acordo de Copenhague. Foi lá da COP de Copenhague 2009, um pouquinho antes de Paris, que foi 2015. E tem uma coisa que é extremamente importante de destacar. O Brasil assumiu compromissos voluntários. Isso é totalmente diferente das metas obrigatórias de redução de emissão de gases de efeito de estufa que os países desenvolvidos e industrializados têm. Então, isso é uma diferença bem importante que pouca gente fala e que deve ser motivo de um diferencial para o país. Isso acontece porque o Brasil ainda tem uma pequena participação no aumento da temperatura do planeta. Então, quando a gente fala em mudança do clima, a gente fala muito em gás de efeito de estufa, em mudança do clima, mas a gente precisa falar em 3 níveis. O primeiro nível são as emissões anuais de gases. Então, hoje, em 2020, o Brasil possui aí um nível de emissões que é condizente com o tamanho do seu território. A gente está falando aqui de um país de grandes dimensões territoriais, consequentemente, um grande PIB, um grande volume de emissões de gases de efeito estufa. É claro que isso não quer dizer que a gente precisa relaxar. Pelo contrário, a gente está vendo aqui várias iniciativas que promovem mitigação, que buscam a mitigação das emissões de gases de efeito estufa. A gente precisa sempre buscar a sustentabilidade do país. Só que a gente tem outros 2 níveis, quando a gente fala de mudança do clima, que são a concentração de gases de efeito estufa na atmosfera. Hoje, o planeta registra a maior concentração de gases de efeito estufa dos últimos 400 mil anos, pegando registros de paleoclima.
Só que os gases que a gente tem na atmosfera hoje, eles podem ter sido emitidos há 100 anos atrás. Eles ficam durante muito tempo na atmosfera. E o Brasil começou o seu processo de industrialização 200 anos depois de outros países como a Europa, por exemplo. Então, o Brasil contribuiu relativamente, proporcionalmente pouco para essa concentração de gases que a gente tem hoje na atmosfera. E essa concentração de gases promove o aumento de temperatura. E isso fez com que o Brasil contribuísse ainda menos para esse cenário. Então, hoje, os esforços da negociação internacional são em manter o aumento de temperatura em torno de 1,5 graus Celsius em relação à média do planeta, né? Então, a gente não contribuiu na mesma proporção para esses dois últimos efeitos, né? A concentração e a temperatura. Mas, mesmo assim, o Brasil criou uma política nacional de mudança do clima e vários planos setoriais, né? A gente está falando muito aqui do plano de agricultura de baixo carbono, que são as tecnologias que o Kleber mencionou no início. Então, esse plano, vários outros setores da economia também desenvolveram os seus planos, e esse plano ele contribuiu para a expansão das tecnologias de baixa emissão de carbono no país, dentre elas a ILPF. Então, só para vocês terem uma ideia, para o período de 2010 a 2020, a meta do plano, aí sim a gente pode falar em meta, porque aí é uma política nacional, a nossa meta era de adotar mais 4 milhões de hectares de ILPF no Brasil. Nesse mesmo período, na verdade, a gente fez 12 milhões de hectares. A gente superou em 3 vezes. Perdão, tínhamos quanto e somamos mais 4 para chegar a quanto? A gente tinha inicialmente em torno de 2 milhões de hectares, lá na época ali, e hoje a gente tem 16 milhões de hectares, 16,5 milhões de hectares de ILPF no Brasil. Então, a gente está começando um novo período agora, que é o do Acordo de Paris, que vai até 2030, e aí a gente tem um novo compromisso, esse número, o Ministério da Agricultura ainda está revisando, mas o que foi proposto inicialmente são mais 5 milhões de hectares de ILPF, então a gente chegaria aí, pela meta, a 21 milhões de hectares, e mais 15 milhões de hectares de recuperação de pastagem degradada. Daquelas 6 tecnologias do Plano ABC, a gente vai migrar para 2 tecnologias agora no Acordo de Paris, sendo que a ILPF é um pool de tecnologias, né? Ela abrange várias tecnologias, incluindo a fixação biológica de nitrogênio, o plantio direto, várias outras tecnologias fazem parte ali desse conceito de ILPF. Mas eu tenho certeza que os produtores adotaram essa tecnologia, vestiram a camisa da ILPF e vão chegar a uma área bem maior. E aí, para finalizar essa primeira rodada, o nosso objetivo como rede ILPF é estimular o Brasil a chegar a 30 milhões de hectares de ILPF em 2030. 30 milhões de hectares de ILPF bem feitos, certificados e com um mercado diferenciado. Muito bom. É impressionante. Vou passar para o João para a gente fechar essa primeira rodada. Realmente é impressionante sair um número de 2 milhões para 16 milhões e podendo chegar a 20 e pouco em tão pouco tempo. Ou seja, o agricultor brasileiro interessado nessa adoção desse sistema. João, a John Deere, como iniciativa privada dentro desse contexto, né? E a John Deere tem uma posição privilegiada, vamos dizer assim, porque está num elo importante e chave da cadeia produtiva, né? A gente está na interface com todos os fornecedores da cadeia produtiva, a gente está em contato direto com o cliente, com rede de concessionários, com governos, enfim, com os parceiros e entidades. Tem uma posição estratégica da John Deere. Na tua visão, qual o papel da iniciativa privada e, claro, o próprio papel da John Deere nesse ponto, e a tua visão de como nós podemos contribuir, né, para esta visão? O Rodrigo até comentou do Paulo, um grande incentivador do ILPF, mas, na tua visão, qual é o papel da iniciativa privada para disseminar esses conceitos, conhecimento, agregar valor? A palavra, João. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde a todos os amigos aí, Kleber, Evandro, Renato, né? A gente, tantas oportunidades que nós já tivemos de nos encontrar presencialmente e agora aqui nos encontrando virtualmente, né, dentro desse novo ambiente.
mas um ambiente que está trazendo muita dinâmica, né? muita oportunidade de rever alguns conceitos e trabalhar de forma mais dinâmica vários pontos. Guilherme, obrigado pela pergunta, né? Essa pergunta ela me dá a oportunidade de falar um pouco, pegando o gancho no que o Renato trouxe, falar um pouco da própria participação em todo o trabalho que a gente vem fazendo já há muitos anos na integração, né, mas também todo o trabalho que a John Deere faz no sentido de promover oportunidades em relação ao desenvolvimento de energias renováveis, ao desenvolvimento de atividades do ponto de vista sustentável, né? Então, para nós é muito importante trabalhar nisso e ter essa oportunidade. Eu tenho a oportunidade já de acompanhar o Renato há alguns anos no trabalho da rede LPF, o próprio Kleber também, já há muitos anos, em todo o trabalho dele na Embrapa, desde momentos onde ele estava chefiando unidades, depois na diretoria da Embrapa. É muito importante agora no MAPA, nesse papel da inovação, que a gente, né, tem muita expectativa, muita esperança até de que o MAPA vai conseguir liderar o Brasil para essa nova visão de país que produz e preserva e ser reconhecido por isso. Eu acho que aqui está aí a grande mote que nós todos temos que trabalhar. E a iniciativa privada ela pode ajudar muito nisso, né? Muito nisso. As empresas, de um modo geral, elas devem e podem ajudar, né? A John Deere tem feito a sua parte. Para quem não sabe, nós, junto com a Embrapa, somos os fundadores aí da rede LPF, e aí junto com outras empresas que, junto com essa visão da Embrapa, tiveram a oportunidade de investir no desenvolvimento da rede LPF e desenvolver esse mercado, esse potencial de fomento da integração lavoura-pecuária-floresta no Brasil como um todo nesses últimos anos, que levou a esses números espetaculares aí que o Renato trouxe e que são orgulho, né, para todo brasileiro. Todo brasileiro deve saber disso, deve conhecer disso. Porque quando alguém atacar a agricultura do Brasil ou atacar o Brasil, o agronegócio brasileiro, com essa perspectiva que existe de desmatamento, com a perspectiva que existe em relação a outros problemas, como o próprio Evandro já trouxe na fala dele, né, o que é crime tem que ser tratado como crime. Mas o produtor brasileiro, ele é muito responsável, né? Inclusive, a questão ambiental, ela faz parte do dia a dia do produtor. O produtor entende que para produzir bem ele precisa de um solo rico, ele precisa de um clima favorável, ele precisa de clima estável, ele precisa de regime de chuva estável. Então, o produtor ele trabalha com foco em desenvolver o máximo possível um ambiente favorável para a produção dele. O produtor ele não quer atacar ou agredir o meio ambiente. O produtor ele quer resguardar a produção dele a longo prazo. A riqueza da produção dele está ligada diretamente ao desenvolvimento sustentável, incluindo as questões ambientais que envolvem. Então, a gente tem que ter essa perspectiva. Pouca gente tem essa perspectiva, né, fora do agronegócio. Dentro do agronegócio, essa perspectiva é mais comum, mas fora do agronegócio, a gente precisa levar mais isso. As empresas, eu acho que podem ajudar nisso, ajudar nessa comunicação, na divulgação, né, principalmente nessa narrativa, né, de que no agro brasileiro nós produzimos e preservamos, né, seja no setor do sucroenergético, que nós acabamos de falar aqui, por exemplo, né, com uma energia renovável que faz com que o país mitigue milhões e milhões e milhões de toneladas de CO2 equivalente, só pelo fato de usar essa tecnologia de energia renovável, seja pela integração lavoura-pecuária, onde nós temos a mesma situação, onde o país tem oportunidade e já mitiga milhões e milhões de toneladas de CO2 equivalente pela adoção dessa tecnologia. E a gente vem tentando, não só a John Deere, né, gostaria até de fazer um parênteses aqui e agradecer todos os nossos colegas também da rede ILPF, que fazem parte
desse trabalho. Começamos, né, junto com a Embrapa, a John Deere, a Cocamar, a Syngenta, e já temos também agregados à rede LPF a Soesp, o Bradesco, a Septis, que são empresas comprometidas com a sustentabilidade, não só dos seus negócios, mas também do agro brasileiro. Então, eu queria aproveitar e destacar isso e fazer esse agradecimento a todos eles. Na perspectiva do que nós podemos fazer, é colaborar cada vez mais em divulgar essa narrativa, né? Como você falou, uma empresa como a John Deere tem, obviamente, conexões no mundo inteiro, né, nas suas cadeias de atividade, e todas as outras empresas também têm, que participam do agro, podem fazer esse mesmo tipo de exercício, esse mesmo tipo de movimento, e dedicar um pouco da sua energia não só para o negócio do dia a dia, mas também para criar essa imagem clara, né, que é uma imagem verdadeira, mas levar essa imagem para além do Brasil, para os mercados consumidores, e no próprio Brasil, para os mercados consumidores do Brasil, que é essa imagem do agro brasileiro que produz e preserva. Essa imagem ela é a imagem mais verdadeira que existe. Quem está no dia a dia do agro sabe disso. Quem não está no dia a dia do agro não sabe disso, e é um dos desafios maiores que nós temos. E essa preservação ela vai acontecer cada vez mais à medida que a gente introduz mais e mais tecnologia, né? Aqui está a grande oportunidade que nós temos de trazer mais tecnologia para continuar sendo mais eficiente, produzir de forma mais eficiente, gastando menos insumos, né, no sentido de gastar os insumos adequados, aqueles que nós precisamos efetivamente gastar para garantir a boa produtividade, mas aí desenvolvendo as regiões socialmente, como o próprio Renato comentou, a ILPF, por exemplo, é um exemplo disso, né? Ela traz mais atividade para o agronegócio de uma região que começa a adotar a integração lavoura-pecuária-floresta. Nós temos vários exemplos disso no Brasil, em vários municípios. Temos um trabalho bonito que está sendo desenvolvido também dentro do Programa Rural Sustentável, né, o qual a John Deere, através da rede LPF, também apoia e faz parte, junto com a Embrapa. Então, nós temos um sem fim de oportunidades de continuar desenvolvendo essa visão, essa imagem de que produzir e preservar é possível, e acho que empresas como a nossa precisa cada vez mais se engajar nessa visão, junto com os órgãos adequados, junto com as associações adequadas que estão trabalhando de forma séria, de forma com muita energia dedicada a levar essa visão desse agro brasileiro moderno, desse agro brasileiro que se baseia em tecnologia, se baseia em ciência, e desse agro brasileiro que é único, né? É único porque nós somos o país que tem a maior possibilidade de crescimento no agronegócio nesse cinturão tropical do planeta, né, que nos dá oportunidades únicas, né, de várias safras ao ano, de fazer a integração pecuária, agricultura de forma eficiente, floresta de forma eficiente, e levar essa mensagem é uma das principais coisas que nós podemos fazer. Legal, João, obrigado. Começar rapidamente a segunda rodada aqui. Kleber, o João está falando muito sobre imagem, né? A questão de imagem. Certamente está trazendo aqui toda a questão ruidosa que se gerou no ano passado, com as crises das queimadas na Amazônia e repercussão internacional, enfim, todo aquele contexto. Kleber, como separar o joio do trigo? Nessa construção de imagem, como separar o que é crime ambiental, quem são os criminosos ambientais, desse agricultor que nós estamos dizendo aqui, que é o agricultor que produz, que preserva, que respeita o Código Florestal, que aplica o ILPF, e você também mencionou ali na sua primeira intervenção uma série de programas, né, que o MAPA vem desenvolvendo. Mas a pergunta é essa, assim, como é que a gente cria e consolida essa imagem, separando o joio do trigo?
Muito bom, Guilherme. Antes de abordar essa questão de imagem e desafios e oportunidades, não só para o Brasil, dentro do Brasil, não, mas também para fora, eu queria voltar em um ponto do primeiro bloco, muito rapidamente, para dizer que nesse exato momento, a nossa ministra Tereza Cristina está lançando no Palácio do Planalto o Plano Safra. Né? E um destaque do Plano Safra, Evandro, é exatamente a linha de crédito diferenciado, não só para as ações do ABC, como também uma linha de financiamento para a cota ambiental. Então, isso mostra, mais uma vez, que nós estamos aí apoiando, ajudando, estimulando e fomentando a sustentabilidade, né, do nosso agronegócio. Destaque tudo que o Renato, o Evandro e o João Pontes comentou. Mas vamos lá. Em relação a essa temática de oportunidades e desafios, eu queria tecer rapidamente quatro grandes eixos que são oportunidades e desafios para o agronegócio. O primeiro a gente já discorreu, né? Que é sustentabilidade. Esses eixos, eu costumo dizer, são os 4 S's, né? Sustentabilidade não precisa retomar essa pauta, né, de forma inequívoca. Os produtores que fazem sustentabilidade e que fazem práticas sustentáveis, que adotam uma agricultura pujante, descarbonizante, intensiva, no sentido tecnológico, como diz o João, está aí, né? Isso representa o nosso agro. Agora, é claro, né, como bem diz o Evandro no seu discurso, nós temos que ir para cima e punir aqueles que maculam a imagem da agricultura brasileira. Os outros 3 pontos têm a ver com a oportunidade de nós construirmos uma imagem, fortalecer a imagem do Brasil em cima de 3 outros S's, né, que aí mora a grande oportunidade, apesar do grande desafio. O primeiro tem a ver com segurança alimentar. Né? Nós estamos vivendo um momento no mundo em que o mundo está carente, no sentido de insuficiência alimentar. E essa crise que nós estamos vivendo da Covid-19 tem exacerbado, né, a insegurança alimentar global. Né? Se nós olharmos aí os indicadores da ONU e da FAO, até janeiro desse ano havia uma estimativa de 221 milhões de pessoas passando fome extrema no mundo. Né? Os últimos relatórios que foram liberados agora no início de maio revelou que já há um adicional de mais 130 milhões de pessoas passando fome crônica no mundo. Fora o incremento de 2,1 para quase 2,5 bilhões de pessoas, né, que estão numa situação de insegurança alimentar. O que eu quero dizer com isso não há grandes expectativas, e fazendo um vínculo aqui, Guilherme e colegas, com a questão da sustentabilidade, não há grandes expectativas no mundo em termos de áreas agricultáveis no mundo. E, além de que, não é necessário nem precisa. Né? Afinal de contas, esse é o nosso tema central aqui, que é produzir e preservar. Se nós fôssemos olhar as grandes potenciais áreas agricultáveis no mundo, né, são essencialmente 2 grandes blocos regionais. Um está na África subsaariana, ali abaixo do Lago Vitória, até o norte da África do Sul, onde estima-se aí que tem algo em torno de 120 milhões de hectares potencialmente agricultáveis. Nós fixássemos aí todos os parâmetros médios de sistema de produção brasileiro, que são tropicais, poderia replicar lá, levaria, Evandro, algo em torno de 30 anos para poder eles alcançarem uma média da produtividade brasileira. O outro grande bloco, né, em termos regional, de potencialmente agricultável seria na América Latina, um pouquinho de terra no Paraguai, um pouquinho na Bolívia, um pouquinho no Panamá, um pouquinho ali nos países da região central da América Central, mas mais que dá em torno de 30 a 50 milhões de hectares. Mais uma vez, levaria-se entre 20 a 30 anos para ter uma média de produtividade brasileira. Por outro lado, o mundo passa fome. Né? E o mundo, esse mundo que é um mundo populoso e um mundo relativamente pobre, eles demandam dos países que produzem alimento que abasteçam esse grande déficit. Quem é a bola da vez? Invariavelmente é o Brasil. Mas, como bem disse o João, nós não precisamos abrir uma hectare a mais, né, para poder abastecer isso. Nós temos tecnologia suficiente para promover incrementos de produtividade de forma vertical. O terceiro pilar tem a ver com segurança do alimento. Né? Hoje já há uma estimativa de que a partir de 2027 o mundo demandará um adicional a mais de algo em torno de 214 trilhões de quilocalorias. Há uma grande expectativa que 40% disso sai do Cone Sul. E Cone Sul, esse essencialmente
80% do Brasil e um pouquinho da Argentina, um pouquinho do Uruguai. Quem fará isso é a nossa agricultura intensiva, sustentável, exatamente o que os colegas comentaram, percebe? E a relação de nós, seres humanos, com o alimento, com esse momento de pandemia que nós vivemos, mudou completamente. Se nós olharmos de março ou de fevereiro para trás. A relação é completamente diferente. Nós queremos muito mais do que a suculência, o sabor, o marmoreio do alimento que a gente consome. Nós queremos que o alimento entregue para nós, sobretudo, nutrição, né? Mas também inocuidade. E por trás disso tudo tem que ter sustentabilidade, né? E aí, para encerrar, né, o que isso tem a ver com a nossa pauta aqui, que é preservar para produzir? O pano de fundo para a produção de alimentos no mundo e, consequentemente, a oferta e suprir a demanda de segurança alimentar e segurança alimento vai passar por sustentabilidade, né? Afinal de contas, a grande pergunta é por que nós estamos aqui nesse momento, né, fazendo essa live e outros colegas estão nos assistindo? Porque a sociedade está ávida por soluções, né? E sustentabilidade ela é a base, o colchão para toda atividade econômica e de forma inequívoca para a agricultura. Ou seja, preservar e produzir é mais do que possível, é essencial. Legal, Kleber, muito bom. Me permita fazer uma inversão aqui da ordem, Evandro. Eu quero trazer o Renato para a discussão para aproveitar um gancho fundamental aqui que o Kleber está insistindo, e aí eu volto para você, ok? Renato, ele está dizendo muito aqui de segurança alimentar, correto? Ou seja, como é que o ILPF agrega isso? O ILPF ele pode ser aplicado por um pequeno produtor de alimentos, pelo grande, pelo médio, em qualquer região do país. Nesse aspecto de segurança alimentar, qual a contribuição do ILPF? Porque o ILPF ele pode contribuir não só com o agricultor em si, mas com a comunidade do entorno onde existe lá, seja pequena, média ou grande propriedade dele. É isso? Sim, Guilherme. Na verdade, essa é uma das maiores belezas da tecnologia ILPF. Ela pode ser adaptada a qualquer tamanho de propriedade, qualquer tipo de produtor e qualquer bioma do país. Então, o Brasil é um país grande e diverso, tanto em biomas quanto em perfil de produtores, e a gente tem os mais diversos exemplos bem-sucedidos no Brasil. A gente pode falar do modelo que alguns falam que é o mais clássico no Brasil, no Cerrado brasileiro, com a integração de soja, milho, o gado de corte ali, Nelore, eucalipto, mas a gente tem outros com ovelha e oliveiras no sul do Brasil. A gente tem a integração de caprinos com a caatinga nativa no Nordeste. É um modelo de integração que já usa a vegetação nativa como parte do sistema de produção, onde você tem uma extração, muitas vezes não madeireira, algum produto típico daquela vegetação nativa, e você tem a incorporação desse produto no sistema. Então, a ILPF é hoje a melhor tecnologia que a gente tem para promover essa segurança alimentar, tanto quando a gente fala de grandes produtores, de médios de grandes produtores, onde a gente vai fazer volume de produção e aí produzindo grãos que vão contribuir com a alimentação animal. Quando a gente fala de pequenos produtores, a gente tem um exemplo aqui no Rio de Janeiro, eu estou aqui no Rio, com o Filipe Lepa, na Apasto, no Recreio dos Bandeirantes, ele tem uma propriedade de, se eu não me engano, 12 hectares, que ele faz uma integração super bem feita. Na fase 1 do projeto Rural Sustentável, que o João mencionou, a gente atuou na Amazônia e na Mata Atlântica com produtores de 1 a 15 hectares fazendo ILPF super bem feito. Então, como é um sistema, uma nomenclatura ampla, né, a gente pode encaixar o melhor sistema de produção de acordo com as características do know-how do produtor. Isso é muito importante. A gente não pode transferir uma tecnologia para o produtor que ele não conheça, que ele não se aproprie daquela tecnologia, ou que vai ser muito custosa para ele, que ele vai ter que buscar um investimento muito alto para fazer. Ele pode ir fazendo ao longo do tempo uma parte da propriedade por ano e evoluir para garantir uma produtividade cada vez maior na sua fazenda. Legal, Renato, muito bom, bem claro. Bom, Evandro, aqui para a nossa segunda rodada,
Em primeiro lugar, se você quiser comentar alguma coisa da novidade do Plano Safra que o Kleber trouxe aqui, que a ministra está anunciando agora, fique à vontade para comentar. Mas eu queria também que você falasse um pouco de tecnologia, né? A indústria sucroalcooleira é super tecnificada, né? Depende de alta tecnologia para produzir. Na tua visão, qual o papel da tecnologia para esse contexto todo que a gente está dizendo aqui? Não só na indústria sucroalcooleira, mas, evidentemente, se você quiser reforçar sobre isso, mas tecnologia como um todo. Como você vê isso? Bom, primeiro a gente recebe com muita gratidão e com reconhecimento desse comprometimento do Ministério da Agricultura sob a gestão da ministra Tereza Cristina, uma pessoa que conhece o agro e conhece de ponta a ponta, conhece da terra, conhece da gestão, conhece dos altíssimos níveis de exigência ambiental e de sustentabilidade que o mundo tem hoje. A ministra Tereza é uma dessas poucas pessoas completas, como a gente pode dizer, e é a sensibilidade aí com o setor sucroenergético para a gente entregar cada vez mais sustentabilidade como produto, como bem falou o Renato. A tecnologia, de fato, nos acompanha do nosso início ao nosso produto final, especialmente quando eu penso em biocombustíveis. Vocês acompanharam muito, como John Deere, a revolução que aconteceu nos canaviais brasileiros, né? Nós tínhamos ali uma produção que pressupunha a queima da palha da cana, a colheita manual, e hoje isso é um filme do passado, porque a colheita mecanizada, com altíssimo nível de tecnologia embarcada. Uma coisa que a gente tem dito pouco ultimamente, mas que encanta quem não viveu esse processo, é a transformação que a gente fez na vida das pessoas, né? Nós lançamos o ano passado uma série chamada Gente Única, em que nós mostramos inúmeros exemplos de pessoas que eram cortadores de cana e que hoje pilotam aí essas máquinas fabulosas, né, que parecem... nem a gente, quando era criança, não sonhava em ter uma nave espacial tão sofisticada como as máquinas, tratores, colhedeiras e companhia que a gente tem hoje no campo brasileiro, não só no setor sucroenergético, mas também. Isso gerou a transformação da vida de pessoas, né? O programa Renovação, feito há 10 anos atrás, 11 anos atrás, pela Única e parceiros, requalificou mais de 400 mil pessoas. Eu ouso dizer que é um dos maiores programas de requalificação profissional da história do Brasil. E a gente olha o número, mas quando você desce no detalhe da vida, isso ganha um colorido que não tem planilha no mundo que consiga, que seja capaz de revelar. Não tem um filme desse que você não termina com lágrimas nos olhos, né? Então, a tecnologia transformou não só o custo do produto que hoje chega à casa da gente. Eu me lembro, sou de uma família do interior, de funcionários públicos, né? E produtos que hoje a gente não faz conta, muitas vezes, para comprar, o cidadão de classe média, até de classe baixa no Brasil, não precisa fazer muita conta para comprar no supermercado. Ele, na minha infância, era uma coisa que a gente via uma vez por semana quando via, né? Por que isso ficou mais barato? Porque tecnologia embarcada faz com que você produza mais com menos recursos, com menos terra, com menos insumo, sabendo aquilo que você tem que aplicar na medida, usando, a gente usa muito controle biológico, como vocês conhecem bem, e usamos aí tanto alimento quanto remédio para a planta, né? Porque o fertilizante é um alimento para a planta e o defensivo agrícola é um remédio, né? A gente dá graças a Deus, está esperando aí, se Deus quiser, ter um remédio para o Covid-19. Estamos esperando com ansiedade uma vacina para o Covid-19. Cada um dos defensivos agrícolas que foram desenvolvidos aí nas últimas décadas foram justamente essa esperança para a gente poder dizer que o Malthus estava errado, né? Ver que hoje a gente já não estuda mais, a molecada na escola não estuda mais teoria malthusiana, mas teve um sujeito que fez uma conta certa.
A conta dele era o seguinte, olha aqui, a população vai crescer em escala geométrica e a produção de alimento vai crescer em escala aritmética. E vai chegar uma hora que as duas linhas vão se cruzar e você vai ter realmente aí números muito mais graves do que esse que o Kleber trouxe aqui sobre a questão da alimentação. E que existem não por falta da tecnologia que hoje nós temos no Brasil e temos em outros países do mundo, por falta da capacidade de gestão dos recursos naturais, dos recursos humanos aplicados ao campo. Ou seja, a tecnologia é que faz a comida das pessoas terem acesso a uma comida mais saudável, uma comida mais disponível, uma comida mais barata. O meu avô conta quando se via chegar saco de açúcar, muitas vezes assim até importado de determinados lugares, ou mesmo importado de regiões do Brasil. Hoje não, está distribuído no Brasil como um todo, chegando com preço barato. A gente brinca, né, que o açúcar é tão barato que ninguém te dá desconto quando você fala que não quer açúcar no café e nem te cobra 5 centavos a mais para pôr o açúcar no café. E esse açúcar do Brasil chega do outro lado do mundo. E a gente só não é competitivo quando o sujeito põe lá uma salvaguarda, quando ele põe lá um tributo de importação, quando ele dá subsídio para o produto local, né? Fora isso, a gente não tem conversa. E a tecnologia, que revolucionou a vida do colaborador, revolucionou a nossa oferta de alimento e de energia, ela é determinante também para lá na ponta, no veículo, com a tecnologia adequada, poder dar a entrega de sustentabilidade que hoje é tão demandada, né? Eu tenho dito sempre isso, participamos de um roadshow super interessante na Ásia no começo do ano, pré-decretação de pandemia, que mostra o seguinte: a mobilidade do século XXI ela vai ser plural, ela vai ter espaço para inúmeras rotas, desde que todas contribuam de alguma maneira com a sustentabilidade. Mas quando você vê aquilo que muitas vezes é apresentado como alta tecnologia, tem que correr muito para não comer poeira de longe do etanol brasileiro, né? Você pega hoje o veículo Corolla híbrido flex da Toyota, ele emite 29 gramas de CO2 por quilômetro rodado quando você abastece com etanol. O melhor veículo com bateria na Europa, e vai ter espaço para bateria, vai ter lugar que você vai ter que fazer isso, mas ele emite 92 gramas por quilômetro rodado. Olha o delta de que nós estamos falando. Quando você pega a gasolina brasileira, e termino com isso, que tem 27% de etanol, ela é sonho de consumo para o mundo, né? Às vezes você chega a um café e o sujeito vai dizer assim, e aí, o expresso, cappuccino, alguma coisa? O Brasil é o único lugar do mundo em que o sujeito chega ao posto e a pessoa pergunta para ele, vai querer gasolina? Se ele pedir gasolina, já é o green gas, que a gente está chamando, a gasolina verde, né? Um green petrol, para inglês britânico também. Nós estamos usando essas duas expressões, porque a nossa gasolina já é uma gasolina verde. E mais do que isso, com 80% da frota flex, ele vai lá e pede para pôr etanol, que ainda que não seja num híbrido flex, você já está falando de uma redução de pegada de carbono de cerca de 90% se comparado à gasolina por si mesma. Ou seja, tecnologia muda a vida das pessoas, tecnologia entrega alimento e energia em abundância e a preços razoáveis para o mundo todo, e tecnologia, quando incorporada também, por exemplo, na nossa frota, ela transforma o ar das nossas cidades. Você chega a Nova Delhi e passa mal muitas vezes, porque eu já cheguei em oportunidades de você ter 600, 700 microgramas de material particulado por metro cúbico de ar. Estando lá, peguei mais de 1.000. O aparelho para de contar em 999. A gente descobriu isso numa ocasião. Você olha uma cidade como São Paulo, a média é de 16 microgramas por metro cúbico de ar, né? É por isso que a Única lançou na COP de Madrid, o ano passado, Bring Back My Blue Sky, ou seja, traga de volta o meu céu azul, que foi roubado em muitas cidades, e que o etanol foi determinante para que ele fosse devolvido às grandes cidades brasileiras.
Muito bom, Evandro. Muito interessante o teu depoimento. João, eu anotei duas palavras-chave aqui, né? Tecnologia e pessoas. Eu perguntei para o Evandro de tecnologia, ele trouxe o elemento pessoas, né? Como você vê essa questão? Afinal, a John Deere até está lançando globalmente hoje a sua visão Smart Industrial, né? Que passa por essas questões de tecnologia. O John Deere Connecta, que foi lançado há pouco tempo. Enfim, você, na sua primeira fala, João, você mencionou do centro de operações, enfim. E, então, linkado a isso, João, a questão de tecnologia e pessoas, e como experiência do cliente, o que você está vendo do cliente lá na ponta também? Tanto nessa discussão de produção sustentável, quanto na adoção de tecnologia. Como é que tem sido a experiência do cliente nesse aspecto? O que você pode trazer para a gente? Guilherme, o Evandro já falou tudo, né? Mas é muito interessante ver essa perspectiva que ele traz. E para nós que, né, e aí eu vou, no caso nós eu estou falando, mas é mais de mim, que já estou há mais tempo nessa indústria também, eu sei que vocês são mais jovens aí todos, né? Mas eu já tenho algumas décadas de janela aí na indústria e vi algumas transformações muito interessantes em setores diferentes, né? Então, o Evandro trouxe essa questão da transformação que a mecanização trouxe, né, como tecnologia, e a gente acompanhou isso, viu, né, essa transformação, eu acompanhei essa transformação no setor de máquinas industriais, depois eu acompanhei essa transformação no setor de máquinas florestais, né, com o desenvolvimento das florestas plantadas no Brasil e a mecanização nessas florestas, e também estou vendo toda essa transformação que vem acontecendo nessas últimas décadas na cana, no mercado agrícola como um todo, na pecuária também, essa transformação vindo da mecanização. Eu acho que aqui tem uma coisa importantíssima, que é essa transformação da vida do ser humano, né? E na integração, eu havia mencionado isso, também tem esse componente social muito forte, porque você traz para as propriedades que têm sistemas integrados uma dinâmica completamente diferente da dinâmica que existe nas outras propriedades. E isso faz com que você tenha que trabalhar muito mais forte na qualificação profissional das pessoas que estão nessas propriedades. Essa qualificação, ela vem acompanhada normalmente, como o próprio Evandro mencionou, de renda, que transforma a vida dessas sociedades, dessas cidades, dessas áreas que estão em volta dessa atividade rural como um todo, né? E essa transformação, ela é contínua, né? E aí ela passa também, obviamente, transformando as gerações futuras que são formadas ali naquela sociedade, naquela região. É uma coisa fabulosa poder testemunhar isso, né? E agora nós estamos passando por uma outra, né? Que a gente está falando de mecanização, mas agora nós estamos falando da transformação digital, né? A transformação digital está aí, né? Ela não é futuro mais, né? E para quem ainda achava que ela ia ser lenta, que ela ia ser difícil de ser adotada, veio uma pandemia e nos obrigou a adotar, nos obrigou a sentar, a rever tudo isso, né? Então, é muito interessante ver isso, né? Eu vejo hoje, né, nós estamos aqui nessa live, fazendo essa discussão maravilhosa, né, sendo assistido por centenas de pessoas, mas, ao mesmo tempo, né, essas mesmas tecnologias estão sendo utilizadas no dia a dia para que o produtor possa ser mais produtivo, possa ser mais eficiente e, consequentemente, mais sustentável, que é o objetivo final que a gente tem. Então, essa adoção da tecnologia que já vinha acontecendo, né, por iniciativa dos próprios produtores, e aqui eu preciso fazer uma ressalva: o produtor brasileiro, ele é extremamente flexível e muito receptivo para novas tecnologias, tá? Pode falar o que quiser, tem gente que vai dizer, não, o produtor brasileiro não tem conhecimento suficiente, o produtor brasileiro
enfrenta muitas dificuldades disso ou daquilo, e é verdade, enfrenta muitas dificuldades, mas só supera essas dificuldades porque o produtor brasileiro é muito aberto para novas tecnologias, né? Se a gente olhar determinados pontos específicos, né, o próprio Kleber mencionou mais cedo a questão de fixação biológica que existe na nossa agricultura, que é incomparável com qualquer outra região do mundo. Isso é parte da abertura que o produtor brasileiro tem de aceitar trabalhar com novas tecnologias. O uso de microbiologia, são muitas tecnologias. E a tecnologia digital também na mecanização, também nas máquinas, também nos equipamentos, né? A gente vem há alguns anos trabalhando nisso, e aí nós temos na nossa rede de concessionários um trabalho fortíssimo feito no que a gente chama de Centro de Suporte a Operações. Esse Centro de Suporte a Operações ele visa dar ao produtor, né, o suporte que ele precisa para trabalhar com todas as suas informações digitais do ponto de vista técnico e também do ponto de vista agronômico, né, dando a esse produtor uma visibilidade completamente diferente daquele produtor que ainda está trabalhando na era analógica, né? Então, eu considero que nós estamos aqui realmente na grande mudança do século XXI, né? Esse é o momento da grande mudança. Talvez, se a gente considerar, né, até 2020, o século XXI não tinha começado ainda, ele estava tentando começar, mas não tinha começado ainda, mas agora ele de fato começou, né? Porque agora as pessoas entenderam que tem uma oportunidade muito grande no uso, na adoção das tecnologias digitais. E claro, né, alguns vão estar mais bem preparados que outros, né? E esses são os principais riscos, né, que o produtor tem nesse momento. São riscos que estão associados ao conhecimento, né? E é muito legal ver, né, e a gente participou de parte desses programas que o Evandro comentou, né, de requalificação profissional, com foco no mercado canavieiro e outros programas aí no Brasil. É muito bom ver o resultado dessa oportunidade de requalificação. Nós estamos agora também, o Renato, na rede, está fazendo um trabalho maravilhoso e está trazendo um programa de capacitação para justamente a gente ter condições de, na rede LPF, trazer mais qualificação para o produtor e permitir que o produtor acelere a adoção da ILPF também. Então, aqui também outra visão importante. E tudo isso vai ser feito com tecnologia também, né? Nós vamos estar trabalhando não só naquelas qualificações aí tradicionais, mas também com qualificação usando essa tecnologia digital para acelerar tudo isso. Por parte da John Deere, a gente vem acelerando forte, né, no tema digital. Você também trouxe, Guilherme, um tema. Hoje nós tornamos público também uma transformação da empresa. A empresa está lançando um novo modelo de operação global, onde nós estamos modificando aspectos muito importantes da nossa organização para dar cada vez mais foco, né, aos sistemas de produção, aqueles sistemas que os nossos produtores utilizam para poder realizar suas atividades, né, de planejamento, plantio, tratos culturais, colheita, todas essas atividades dentro do aspecto do sistema de produção, das suas culturas específicas. Isso vai ser muito importante para a gente dar foco nisso. Nós estamos também criando uma vertical dentro da empresa com foco em tecnologia, para que essas tecnologias possam ser utilizadas transversalmente em todos esses sistemas de produção, e a gente tem uma tecnologia cada vez mais focada no produtor, focada no cliente, e não focada no produto, né? Então é importante isso, e essa mudança tem essa vertente. E uma outra vertente, a terceira vertente dessa mudança, é a vertente de soluções de ciclo de vida, né? Para que a gente possa
efetivamente trabalhar com o produtor em todo o ciclo de vida daquele produto, né? E não simplesmente ser visto como um fornecedor, um mero fornecedor de produto, mas sim possa estar junto com ele, inclusive através da tecnologia e das ferramentas digitais, dando oportunidade dele ser mais eficiente no uso daquela tecnologia, dele poder ter melhores resultados, ter mais valor com o uso daquela tecnologia e, com isso, ter maior sustentabilidade para o seu negócio. Então, isso aí também está muito conectado, né? Foi uma coincidência o anúncio ter sido levado a público hoje também, mas vamos aproveitar aqui, como o Kleber anunciou o Plano Safra, a gente também traz essa informação aí de primeira mão para muitas pessoas que não tiveram oportunidade de ver esses anúncios públicos ainda. Muito bom, João. Obrigado. A gente já está se encaminhando, então, para o final. Eu vou até pedir para o time de suporte aqui me ajudar um pouco no tempo, tá? Algumas questões assim, bem rápidas que estão ali no Facebook, antes das considerações finais, que eu queria trazer aqui. A primeira, para o... o Kleber voltou. Achei que ele tinha perdido o Kleber, desculpa. Kleber, você chegou a mencionar a questão da água numa das suas intervenções. Fala 2 minutinhos. Fala um pouco mais sobre isso. Quer dizer, qual é a sua previsão com relação à importância da água dentro desse contexto? Né? O João trouxe uma frase muito interessante agora. O século XXI finalmente começou agora. E nas próximas décadas, a questão da água se torna fundamental. 2 minutinhos, Kleber, o que você tem a dizer sobre a questão da água? Quais são as suas previsões? Muito bom, Guilherme. Vocês me ouvem? Sim. Sim. Ok. Exatamente nessa linha de raciocínio que o final do João, na abordagem que ele comentou sobre análise de ciclo de vida, né? Cada vez mais é essencial nós do setor agrícola, né, analisar o ciclo de vida não só do nosso sistema de produção, mas sobretudo para os produtos que saem do nosso sistema de produção. Hoje nós somos fortemente demandados em cima da métrica e do indicador carbono, e a água vai ser, de forma inequívoca, a próxima grande cobrança, ao mesmo tempo oportunidade. Por quê? Porque, assim como o carbono, a água é essencial para manter-se de qualquer atividade biológica, né? E a agricultura tem um papel-chave, âncora no sentido de dar suporte e de alavancar, né, a conservação, o estoque, o manejo e a geração, no lato senso, de água. Porque nós sabemos que o solo, tá aí, o Renato sabe disso melhor do que ninguém, o solo é um dos grandes mananciais de conservação e estocagem de água. E quando você usa um processo produtivo descarbonizante, especialmente de conservação de solo, consequentemente você está contribuindo para estocar água no solo, está contribuindo também para muitas vezes até retomar alguns mananciais hídricos, algumas fontes hídricas. E o que isso tem a ver com essa lógica de futuro e de análise de ciclo de vida? Nós precisamos, de forma urgente, como o João comentou em outras palavras, trazer a análise de ciclo de vida para o parâmetro agro, ou para o parâmetro água, melhor dizendo, em cima do agro, né? Se você produz qualquer produto agrícola, seja carne, seja grão, seja leite ou outros derivados, é essencial você parametrizar a eficiência do uso de água, e que no agro é extremamente eficiente, né? Está aí o Evandro Gussi, que não nos deixa mentir, tem uma atividade como a atividade sucroenergética que é extremamente eficiente no uso de água. Então, água será, né, a próxima, inclusive, grande desafio da agricultura brasileira e tropical, no sentido de nós termos indicadores de análise de ciclo de vida eficiente para uso, manejo e conservação de água. Legal, Kleber. Obrigado. Renato, eu vou também te pedir, queria trazer você para alguns comentários que estão aqui no Facebook, também 2 minutos. Eu sei que é difícil dizer esse tema em 2 minutos, mas vou te pedir, por favor, 2 minutos mesmo. E aí é quase um oposto do que o Kleber está dizendo, né? Quer dizer, não quero dizer o oposto, mas vamos lá, as pessoas estão perguntando aqui com relação à intensificação de LPF, justamente em zonas de escassez de água, semiárido. Quer dizer, se a gente estiver falando de Bahia ou no norte e leste de Minas Gerais, né? Zonas semiáridas, né?
como é que o ILPF pode contribuir, que aí os internautas aí que estão acompanhando, ou quem quiser se interessar pelo ILPF nesse tipo de região, bem rapidinho, Renato, o que precisa ser feito? Bom, na verdade a ILPF nessas regiões ela tem um destaque bastante significativo, porque ela oferece um mecanismo de proteção do solo, tanto para carbono, quanto para nutrientes, quanto para água. Então, o Brasil sofre, né, o mundo tropical, principalmente, o Brasil, dentre eles, sofre com processos de erosão bastante significativos, né? Então, você tem perda de solo, você tem perda de nutrientes, você tem perda de carbono e você tem perda de água. Quando você tem um sistema de integração, a gente faz o sistema plantio direto, onde a gente conserva o que era resíduo numa cultura, fica como insumo para a cultura subsequente. Então, com isso, você consegue ter uma camada de proteção do solo e aí você diminui a evapotranspiração, você diminui a perda de água daquele sistema e você preserva a água no solo. Então, para esses sistemas, a ILPF traz vantagens extremamente significativas, assim como para a temperatura, né? Quando você tem o componente florestal dentro do sistema, você reduz a temperatura daquele ambiente e oferece um conforto térmico melhor para os animais. E com isso você tem um aumento de produtividade. Então, a gente estima que de 20% a 30% de aumento de produtividade de leite e carne só por conta do conforto térmico que o animal recebe por estar naquele sistema. Então, são duas características bastante importantes da ILPF, que são vantagens competitivas muito grandes desse sistema em relação aos demais. E aí, respondendo bem rapidamente dentro do tempo. Tá bom. Muito obrigado, Renato. Bom, agora realmente vamos finalizar, até para respeitar o tempo da audiência, o tempo que a gente combinou para a nossa live. Começo então por você, Renato. Estou misturando as ordens aqui de novo. 1 minutinho para a sua palavra final de encerramento a respeito desse tema. 1 minutinho, por favor. Tá ótimo. Bom, eu vou trazer um dado aqui, então, só para finalizar. Em termos de... A gente fala muito da conversão das pastagens degradadas para a ILPF. Esse é o nosso grande desafio, em termos gerais, no agronegócio brasileiro para a próxima década. Vamos botar aqui, se eu fosse escolher um desafio, eu escolheria recuperar pastagens degradadas. Né? A gente tem, e quando eu falo degradadas aqui, eu estou falando pastagens abaixo da sua capacidade produtiva, simplesmente. Não necessariamente aquelas áreas degradadas por mineração, não é isso. São pastagens pouco produtivas. Se a gente conseguir recuperar metade da área de pastagem degradada no Brasil com o ILPF, a gente conseguiria dobrar a nossa produção de carne e grão sem derrubar uma árvore, sem abrir nenhum novo hectare de área produtiva no país. O Brasil, então, é de fato o país que tem a maior condição de prover uma produção de alimento sustentável para o planeta, como já foi falado aqui pelos outros colegas da mesa. E o Brasil pode, então, de fato, mostrar para o mundo, né, como a gente já vem mostrando, mas a gente tem a capacidade de fazer ainda mais, muito mais, que produzir e preservar é possível. Então, a gente tem a nossa meta aqui da rede ILPF de chegar a 30 milhões de hectares em 2030, e isso é só uma fase. A gente espera que esse sistema se consolide cada vez mais e que a gente tenha cada vez mais áreas no Brasil para a gente produzir mais, preservar mais e garantir a segurança alimentar do planeta. Legal. Obrigado, Renato. Evandro, 1 minutinho para a tua palavra final, sua consideração final a respeito do debate e do nosso tema proposto aqui hoje. Primeiro, parabéns, aí, bela iniciativa da John Deere, mais uma das belas iniciativas. Prazer enorme estar ao lado aqui de pessoas tão especiais e expoentes importantes da sociedade brasileira, né? E dizer justamente isso, ou seja, o Brasil é o grande player de entregar sustentabilidade como produto. Vimos aqui alguns exemplos e sabemos que há muitos outros pelo nosso país afora. E o que nós precisamos é driblar os mal-intencionados e esclarecer aqueles que ignoram fatos tão importantes aí para o nosso país e para o mundo. Uma honra enorme estar aqui. Obrigado.
Obrigado, Evandro. Kleber, sua consideração final a respeito do debate, do tema, enfim, um minutinho para a gente também, por favor. Antes de mais nada, Guilherme, agradecer mais uma vez pelo convite da John Deere sempre inovando, sempre à frente aí de temas estratégicos do nosso agronegócio. Eu queria trazer uma mensagem positiva, né, para todos que nos assistem, especialmente para os nossos agricultores, os nossos importantes aí, atores que estão no rol do agronegócio brasileiro. Né? É uma mensagem positiva de que o mundo depende do agro, né? E o mundo depende do Brasil, especialmente nesse momento aí, colegas, de pandemia e pós-pandemia, onde os indicadores globais já estão sinalizando que corremos o risco de termos uma crise humanitária, principalmente por conta de 3 fatores. Aumento da informalidade, né, associado ao desemprego, aumento da pobreza e aumento da insegurança alimentar / fome no mundo. E nós, do setor agrícola, temos um papel essencial, né, de garantir a vida da humanidade. E nada melhor do que vocês, agricultores, todos nós que representamos o agro, de fazer esse tão bem, né, para a humanidade e para a sociedade como um todo. Né? Pense nisso e preservar e produzir é mais do que possível. Obrigado, gente. Muito obrigado, Kleber. João, então, tua palavra final, um minutinho também para a tua consideração, o fechamento do debate de hoje e o tema proposto. Bom, primeiramente, realmente agradecer aos colegas por ter aceito esse convite de estar participando dessa noite aqui conosco. Eu acho que é extremamente oportuno esse debate, né, porque o mundo precisa desse esclarecimento em relação ao que o agro brasileiro consegue fazer, ao que o agro brasileiro consegue entregar. Não temos dúvida, o Kleber já falou, o Evandro já falou, o Renato já falou, não temos dúvida nenhuma que o mundo hoje entende que o agro brasileiro é importante para a segurança alimentar, mas a gente precisa fazer o mundo entender que o agro brasileiro não está somente cumprindo conformidades. O agro brasileiro está realmente fazendo muito mais. O agro brasileiro está trazendo sustentabilidade para o planeta, o agro brasileiro está fazendo a produção da forma correta e precisa ser reconhecido por isso. Então, essa é a mensagem final que eu gostaria de deixar. A John Deere, como várias outras empresas, estão participando de grandes projetos, trazendo uma perspectiva diferente para o agro brasileiro, mas nós precisamos que todos se unam para que a gente possa levar essa mensagem o mais longe possível para todos os mercados consumidores. O agro brasileiro está fazendo muito mais do que simplesmente cumprir conformidades. O agro brasileiro está produzindo e preservando de forma voluntária. E isso é graças ao espírito inovador, ao espírito aberto do nosso produtor rural. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui com todos vocês e trazendo essa mensagem. Uma boa noite a todos aí. Boa noite. Bom, então vamos para o encerramento. Muito obrigado por você ter participado hoje, acompanhado essa discussão pelo Facebook da John Deere. Muito obrigado aos colegas aqui, Evandro, Renato, Kleber e o João também, trazendo ideias muito pertinentes, muita informação. Relembro a todos que em breve todo o conteúdo dessa live vai estar disponível no YouTube da John Deere. A gente revisar toda essa quantidade de dados que temos aqui. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos, tenham uma boa noite e até a próxima Conexão John Deere. Tchau!